Bom, gente, o Espírito Santo de Deus pediu para eu fazer e eu vou fazer. Todo mundo que me conhece, todo mundo sabe que você que está achando agora, eu sou Juliana Luz, eu sou cristã evangélica e eu leio a palavra de Deus e prego a palavra de Deus, tá bom? Às vezes canto também, essa sou eu. Mas assim, vamos lá, por que desse vídeo? Tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente não tem a menor ideia por quê. Porém, se você é ungido, separado, lavado pelo sangue de Jesus, um escolhido, Deus, ele vai, mesmo as dificuldades que vão se apresentar ao seu caminho, e eu tô falando isso para crente que está andando em obediência com a palavra de Deus, para crente que prega, mas vive o que prega, tudo bem? Essa mensagem é para você. Se você está chegando agora, você não é cristão, você pode assistir o vídeo também, quem sabe você não aceita Jesus e se converte. E se você é cristão, mas você está com pelar em pecar, o pecado, ele é que comanda a sua vida, essa mensagem não é para você, porque você não vai entender do que eu estou te falando. Mas você pode ouvir e quem sabe, né, se aproximar mais do Papai do Céu. Então vamos lá. Deus, ele é todo poderoso e ele sabe o que vai acontecer lá no futuro, lá na frente. E Deus, ele me usa em muitas situações para provar pessoas, sim. E o Deus o tempo todo está me provando, tá? Para ver se a minha fé, para ver se a minha vida está verdadeiramente baseada no altar de Deus, ou se eu tô num movimento, ou se eu tô numa religiosidade, ou se eu tô vivendo de aparência. Enfim, Deus está o tempo todo me provando também. Porque antes de eu ir, né, nas congregações dar o meu testemunho e pregar, eu tenho que estar com a minha vida em santidade. Eu tenho que estar com a minha vida lavada pelo sangue do Cordeiro e ter muito temor e respeito quando eu coloco um microfone na mão ou quando eu vou num lugar, até mesmo para palestrar, falar do que Deus tem feito na minha vida. Como fiz em escolas, falando do meu testemunho de tráfico humano, né, que fez a celebração ontem, né, anteontem, falando sobre o tráfico humano. Alexa, para, por favor. Alexa, para, por favor. Eu escuto louvor enquanto eu tô tomando banho. E aí, vamos lá. O Espírito Santo de Deus, ontem, ele já tem falado comigo já há um tempo, né? Mas eu não sabia que eu ia ter que gravar um vídeo e assim, mostrar. Mas a minha prova chegou ao fim. Minha prova com Deus, eu fui aprovada, né? Todo mundo está sendo provado, até quando você está sendo usado por Deus para provar outras pessoas, você está sendo provado também. E onde eu quero chegar em tudo isso, né? Na virada 2023 para 2024, o Senhor falou comigo que ia ter uma grande mudança na minha vida. Algo que uma grande mudança... Deixa eu botar pra cá, isso. Tomara que não caia. Uma grande mudança, estou aprendendo, tá? Mexendo nessas coisas. Uma grande mudança na minha vida. Algo que, pra eu não ficar preocupada, porque ia ser algo permitido por Ele. E aí, que mudança foi essa? Né? Quando chegou 2024, pasmem, eu engordei muito. Quando eu digo muito, muito. Eu só tive essa coisa de engordar muito nos meus 17 anos, quando eu estava ali entrando no processo quando eu estava conhecendo Jesus e o diabo queria me parar, né? E aí eu tive síndrome do pânico, né? Eu ficava em pânico em lugares públicos e tive uma depressão. Ali eu acho que foi o início da minha depressão. A minha grande depressão mesmo foi depois, quando eu tava com 20 e alguma coisa, que é aquele meu testemunho de que fui liberta da depressão, mas lá nos meus 17 o diabo tentou atrapalhar quando eu tentei me aproximar de Deus. E ele faz isso com muitas pessoas, né? Quando o Papai do Céu, ele tá querendo te separar, te escolher, te colocar, tirar das profundezas do inferno, te colocar na maravilhosa luz, vão acontecer milhões de coisas para tentar te impedir. E eu fui muito abalada, né? Porque eu não entendia, numa época que não era muito difundido o assunto de saúde mental, então eu me tremia. Eu comecei a comer muito, eu estava no preparatório, né? Que aqui hoje chama pré-ENEM, mas na época era pré-vestibular. Você aí que é da época do vestibular, né, vai me entender. Amigos e beijos, quem fez pré-vestibular comigo, né? GPI, quem lembra? Deus foi tão carinhoso que no meu pré-vestibular, era um ano, né? E a gente estudava o dia inteiro. E aí, Deus, olha como Deus ouve uma oração. Não ia nem falar disso, mas estou falando do processo de emagrecimento. Mas olha como Deus é maravilhoso.
tá? Aquela sala, um monte de estudante, mais de 150 pessoas, um palco, um microfone, professor, né, lá dando a aula, você o dia inteiro, né, isso eu comendo. Eu tinha 3 intervalos de manhã, os 3 intervalos eu lanchava, e era um joelho, e era um pacote de traquinas. Então, gente, eu fui engordando, que eu passei um número, passei 2, passei 3, entendeu? Até que eu me recusei a comprar o próximo número, e aí eu entendi que estava alguma coisa disfuncional, mesmo sem entender direito de saúde mental. Mas vamos lá falar do cuidado com Deus comigo. Né? Primeiro dia, né, você vai fazendo algumas amizades, mas eu sempre fui uma mulher de oração, e nessa época, se eu não me engano, eu já estava com 18. Tava com 18? Não, gente, estava com 16. Não lembro, acho que estava com 16. Porque eu entrei na faculdade com 16, só que eu não cursei. Aí eu tentei mais um ano, fez pré-vestibular, eu estava com 17. E ali, né, a gente tem que passar o dia inteiro. Então, olha o que Deus fez, gente. Olha como Deus faz. Deus pegou aquela galera, né, que se aproximou de mim. E aí a gente começou a fazer aquela amizade e tal. Tinha que almoçar. Então a gente ia para um restaurante almoçar. Aí foi todo mundo junto, em torno de 12 pessoas. Quando chegamos lá e fomos botar o prato para comer, todo mundo, ó, fechou o olho e orou. E aí todo mundo olhou um pro lado do outro. Você é crente? Você é crente? De onde você é? Assembleia Adventista? Maranata? E aí cada um falando, sabe? Batista, Universal, etc. Tinha até uma que era católica também. Também cristã, mas católica. Inclusive essa que se chama Gisele. Beijo, Gi. Eu dei cartãozinho para ela, fiz o meu trabalho de evangelismo. E depois de 7 anos, gente, 7 anos, essa menina, ela achou o meu número de telefone. E ela me ligou. E ela falou assim, tinha esquecido disso, gente. E ela achou meu número. Gente, ia falar de uma coisa, tô falando de outra. Ela achou meu telefone, meu número de telefone. Ela me ligou e falou assim, Juliana, obrigada. Obrigada. Eu fui parar na Universidade Católica de Petrópolis, que é a região serrana, aqui do Rio de Janeiro. Lá eu fiz direito, ela é formada em direito. E aquele cartão que você me deu com a Bíblia, eu tinha dado uma Bíblia para ela. Eu amo presentear a Bíblia. Gente, eu já presenteava a Bíblia desde os meus 17 anos. Gente, eu não tinha lembrado disso. Aí ela falou, aquela Bíblia que você me deu, ela foi assim primordial, porque como foi um presente com tanto carinho, eu comecei a ler. Pasme, ela disse assim, e além de ler, eu comecei a frequentar uma igreja. E o seu testemunho, a forma como você se comportava ali naquele ambiente, né? Que era um ambiente, né? Quem faz preparatório pré-vestibular aqui no Rio de Janeiro sabe como é que é, né? O professor faz um monte de brincadeiras às vezes apelativas, com questões sexuais, para ver se acorda a galera para ficar lá o dia inteiro prestando atenção. E os grupos, né? Aquela coisa de você se retirar quando o assunto não provém. Mas as pessoas, elas sempre tiveram um respeito tão grande por mim, porque antes de estar nesse preparatório, eu estava no ensino médio e eu fazia eletrotécnica, eram só homens, né? E eu e mais 2 mulheres. Carla, eu sei que você está aqui, um beijo, era uma das mulheres. Carla, Fabi e eu. Éramos nós 3, quer dizer, mais 2 mulheres. Se eu não me engano, acho que só éramos nós 3. E assim, eu lembro que quando eles iam falar alguma coisa, eles olhavam um pro outro e falavam assim, não, a Juliana tá aqui, para. A Juliana tá aqui, quer dizer, o respeito. Quer dizer, eles sabiam que aquele assunto não ia me interessar, mas vamos voltar lá pro curso, né? Aí a Gisele, enfim, ela ganhou a Bíblia e ela fazia parte desse grupo. O que é que eu quero dizer? Que Deus foi tão maravilhoso que Ele ouviu a minha oração e me aproximou de pessoas de Deus, entendeu? Então, naquele ambiente que era um ambiente um pouco, né, mundano, Ele me poupou e me colocou esse presente, que foram todas essas 12 pessoas do grupo. Eu tenho algumas fotos muito lindas, depois eu posso compartilhar aqui com vocês. Mas o objetivo do vídeo é falar que nesse período eu engordei muito. E foi um período que eu fui atacada na mente. Um período que eu estava no processo de conhecer verdadeiramente a Deus, conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, ter um encontro com o Espírito Santo, e quando eu ia para a igreja eu começava a passar mal. Eu lembro que eu me tremia, e era um tremor que você via que era um tremor de nervoso, entendeu? O meu coração, ele começava a bater forte e minha mão ficava assim, pouco trêmula, né? Mas um pouco, e meu coração batendo muito, muito, muito acelerado e muito forte. E mesmo assim eu ia, entendeu? Eu ia do lado de fora, media minha pressão e minha pressão estava lá embaixo, entendeu? Satanás queria me colocar lá embaixo e eu falava assim, eu não vou embora. Eu voltava e entrava no culto. E assim que eu entrei na igreja, eu me tornei líder de mulheres jovens, né, solteiras, me tornei líder de jovens adultos, professora de escola bíblica dominical, ou seja, Satanás queria me parar, mas não conseguiu.
Então, Satanás, ele queria me parar, mas ele não conseguiu. E aí minha vida foi crescendo, né, na palavra de Deus, fazendo cursos. Isso dá tema para um outro vídeo, eu falo depois, mas aí junto com o casal Celine e Gessé, que eu conheci nesse curso, eu fui parar na PIB, na primeira igreja batista da minha cidade. Lá eu passei 1 ano estudando liderança, estudando todos os tipos de religiões, um pouquinho de cada um. E em seguida, né, trabalhando mais para o Senhor dentro da igreja. Minha família foi 1 a 1 se convertendo, cada ano um ia se convertendo, depois meus avós, depois os meus tios, depois, e assim, hoje eu posso dizer com agradecimento que eu acredito, não, eu tenho mais de 60% de toda a minha família cristã. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas o tema do vídeo não é esse, o tema do vídeo é o quê? Que nesse período de adolescência, né, e de crise existencial, mais confronto da palavra de Deus com a realidade da minha vida e tentativa de me converter, não, realização, me converti verdadeiramente ali, o diabo ele quis criar uma cilada para evitar que eu tivesse acesso à palavra de Deus, para evitar. E qual foi essa cilada, né? Eu acabei engordando muito. E quando eu digo muito, muito mesmo, eu comecei a usar as calças da minha mãe e calças bags bem largas, entendeu? Que não era o meu perfil na época, né? Deus teve que me converter também o meu guarda-roupa. Não fazia nada de muito exagerado, mas eu usava roupa curta na época, antes de conhecer Jesus, ponto. Né? Era o normal, o que minha mãe comprava e me dava eu usava, entendeu? Era assim, eu não escolhia muito roupa e era o que era natural na época. E lembre-se, quem se converteu primeiro fui eu, depois foi minha mãe, meu irmão, minha irmã e meu pai por último, da minha casa. Aí vamos lá, então eu passei por essa sanfona, né? Engordar e vou emagrecer. Só que eu era cheia, mas com a cintura fina, entendeu? Então eu ia lá, na escola antiga, onde eu estudei eletrotécnica, né? Eu lembro na época eu fiquei muito constrangida, porque eu fui lá dar um oi pra galera, e na época eu não tinha noção, eu ainda estava visitando a igreja, ainda não tinha aceitado Jesus, porque eu visitei, depois demorei mais 3 meses, aí visitei de novo, e por último, né, que foi com a Cristina Mel cantando, né, uma música pros filhos. Eu não era... Na época eu não estava nem namorando, nunca tive filho, né? Como vocês sabem, eu não tenho filho. Mas foi aquela canção, mas a palavra de Deus foi pregada ali que fez eu... Naturalmente eu fui lá na frente e aceitei Jesus. Claro, né? Nos dias anteriores teve testemunho de uma modelo e eu me identifiquei, porque na época eu estava modelando. Eu tinha recusado ser Miss Barra e recusado muitos convites, porque eu entendi que Deus queria algo diferente comigo. Deus queria me separar para uma obra na face da terra. Mas vamos voltar lá, que estou acabando falando da Cristina Mel. Isso que eu engordei muito. E 2024, eu comecei a engordar de um ponto... Na pandemia, eu engordei 2 quilos. Só que quem me conhece sabe que eu sou cintura muito fina, né? E barriga reta, seca, zerada, 0 a 0. Então, aqueles 2 quilinhos a mais que eu tive no meu trabalho, estava na Zona Oeste aqui do Rio na época, começaram a perguntar se eu estava grávida, entendeu? Porque eu sempre fui muito seca, eu sempre fui tão seca ao ponto que no meu primeiro emprego no aeroporto, lá nos meus 18, 19 anos, eu lembro que várias vezes me paravam e perguntavam onde eu tinha feito cirurgia. E eu nem sabia que existia cirurgia para tirar a coluna, tirar a costela, né? Parece que aquela Thalita, bem famosa, que a minha irmã gostava muito, ela tinha feito. Eu não sabia que tinha, sabe, que tinha uma cirurgia para você tirar um pedaço da coluna, de tão magra que eu era. O meu vestido de 15 anos, eu botei uma vez, ele fica o botão aqui e a casa aqui, né, nos 15 anos. Meus 19 não estava muito diferente, mas enfim, com a maturidade e a fase adulta, eu não mudei tanto. E o meu peso sempre ficava assim, engordando 2 quilos, emagrecendo, mas eu era aquela que todo mundo falava assim, nossa, você é magra de boa, né? Porque tem uma expressão no mundo que fala assim, você é magra de ruim. E todo mundo falava assim, você é magra de boa, porque sabia que eu era cristã, né? Não gosto dessas expressões negativas. Enfim, por quê? Porque eu sempre comi um boi
aquele prato, né, com carne, com batata, com arroz, com carboidrato, nada de dieta. Nunca fiz a dieta, muito pelo contrário, para emagrecer. Sempre fiz dieta para engordar, tomava remédio para engordar, né? Era aquela magrela que passava na rua e recebia aquelas piadas, que magrela, e falava um outro nome, vamos usar atraente, né? E aquilo me constrangia um pouco. Eu sempre tentava esconder muito, principalmente isso daqui, usava roupas largas, né? E a questão me incomodava muito o culote e o bumbum, né? Você sabe, brasileira tem um bumbum empinado e o meu era muito empinado, ainda é, né? Então, o que eu fazia? Eu usava, às vezes, umas calças apertadas e eu comprava de propósito, né? Fiz isso até um tempo atrás, né? Que colasse, assim, a bunda. Eu falava que eu queria ter a bunda de americana, a bunda seca. Como eu estudava inglês, né? A minha referência nessa parte da adolescência, eu só tinha estudado inglês e português, a minha língua natal. Então, assim, não tinha entrado na faculdade de italiano. Então, eu falava assim, queria ser reta aqui, né? Entendeu? Deve ser tão bom ser reta. Por quê? Para ter liberdade de sair na rua e não ser, sabe, assediada, né? Não ser comentada. Isso me incomodava bastante. Mas o que tem a ver essa questão da gordura? Deus falou comigo, né? Pra eu ficar tranquila em 2024, que ele ia fazer algumas mudanças. E aí eu não engordei só os 2 quilinhos, né? Eu engordei de um ponto que realmente os alunos passaram, que me viram em 2023, falaram, professor, você tá grávida, você engordou? Vinham no privado, assim, eu falei, não tô grávida, e sim, engordei, e eu sem notar. E aí eu fui engordando, sabe? E aí quando minha família da Espanha tava aqui, no meio de 2024, minha sobrinha queria ir pra academia, eu entrei na academia, não sou muito de academia, sou esporte. Jogar vôlei pode me chamar, mas academia não sou muito fã. Mas comecei, né? Meu irmão já tinha falado bastante, né? Que é importante por causa da saúde, né? Por causa da esteira. Então eu comecei a frequentar. Quando eu peguei forte, firme assim, falei que ia entrar na academia em 2020, começou a pandemia. E aí meu pai me pediu para não ficar em ambiente público, eu obedeci. Então eu não fui, eu fazia atividade no condomínio, só caminhava. Aí vamos lá. Aí fiz, aí ali na academia tem sempre uma balança, eu não era de me pesar muito. Aí eu comecei a me pesar e falei, gente, eu tô num peso bem além. Aí eu já vi que eu tinha realmente, não é 2 quilinhos, eu tinha engordado bastante. E Deus falou assim, fica tranquila. E ele me manteve assim até 2025 e eu tá boa, tranquila. Por quê? Porque quando Deus, ele quer te livrar de alguma coisa, ele vai fazer você não ser atrativa por aquilo que pode te levar a um engano. Onde eu quero chegar com tudo isso? Todo mundo sabe, e eu tô comentando aí nas redes sociais, a minha história que aconteceu de ano passado, eu estava vindo de uma grande batalha espiritual em novembro, e aí novembro, setembro, eu conheci online o pastor de Portland, Kolbe F. Maia. Num primeiro momento eu me interessei por ele e até cheguei a continuar a segui-lo, porque Deus, numa santa ceia, falou comigo que eu era perfeita para ele. E eu entendi que essa mensagem queria dizer que eu tinha que estar investindo nele. Falou que eu era perfeita para ele. Porém, o que aconteceu? Ao longo do caminho, vocês entendem aí, né? Ele estava com alguns vícios, acabou caindo em fornicação, né? Ficou em fornicação até o tempo de hoje e deve estar agora curtindo aí algum dos atrativos, né? Das 30 moedas que foram oferecidos a Judas, que foi oferecido a ele, né? Para se o quê? Para se dobrar a Satanás. E mesmo sabendo que foi usado de manipulação, que Karina Bach usou de recursos não evangélicos e não de Deus, que ela vai para o altar e prega, mesmo sem estar em santidade, mesmo assim, ele preferiu negociar princípios evangélicos por 30 moedinhas de prata. Mas enfim, isso não é o caso. Mas o que eu estou querendo chegar? Eu não podia estar daquele jeito, entendeu? Porque Deus me revelou ao longo desse processo que ele gosta de uma cintura muito fina, entendeu? E eu não estava, eu estava, sei lá, até com barriga, eu acho, estava até com barriga. E pasmem, olha o que o Espírito Santo de Deus fez, né, nesse tempo. Olha que essa calça é uma calça, é um macacão na realidade, né, que eu amo macacão, de todo estilo. Ele estava colado, na realidade ele nem estava entrando, ele não dava. E olha, gente, eu posso dizer, ó, não posso mostrar aqui embaixo, mas tá vendo? Dá 2.000. Isso é a Juliana de sempre. Então, o que eu tô querendo chegar, onde eu tô querendo chegar não interessa o processo diferente que Deus está te fazendo permitir viver. E processo é para aqueles que estão na presença de Deus, vivendo a palavra de Deus. Se você pecou,
Você está vivendo consequências do seu pecado, ponto. Esse vídeo não é para você. Mas se você está num processo, se Deus permitiu eu ficar praticamente 2 anos com um peso que não era meu, de um jeito que não era meu. Olha isso, gente. Olha isso, ó. Olha isso. Entendeu? Só para quê? Olha aqui isso aqui. Só para quê? Só para quê, gente? Para eu não ser atrativa para um varão que se vende por 30 moedinhas. É isso.